Olá, olá, muito boa tarde. Semana começando, segunda-feira, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana com muita proteção. Eu sou a doutora Maísa Faquiano, sou pediatra aqui em Presidente Prudente, atuando aí em todo o Brasil, também todo mundo através da telemedicina. Trabalho com a pediatria integrativa funcional, faço parte de suplementação pediátrica também, né? Uma visão sempre corpo, mente e espírito. E hoje, na verdade, né, eu havia programado uma live no final de semana. Na sexta-feira eu não consegui fazer a live porque nós fomos viajar em família, com amigos, fomos para Pauliceia, no rancho. E aí me programei para fazer a live de lá, mas caiu uma chuva muito forte, ficamos sem energia e também ficamos sem internet, sem energia, sem nada, e aí não consegui fazer a live. E depois no final de semana eu fui aproveitar com a minha família, né? Mas hoje eu tinha me programado para falar sobre um assunto sobre dando continuidade aos 1000 dias do bebê, mas desde ontem eu tô muito abalada, muito mexida com aquela notícia da jovem, da Maria Eduarda, que foi fazer um salto, né, numa ponte em Limeira e não fixaram a corda e acabaram jogando e ela caiu a 40 metros. E isso mexeu muito comigo. Eu ainda conversei com meu marido hoje, falando que eu tava muito angustiada com essa situação. Fiz oração, orei pela família dela e pela mãe dela especialmente. E aí eu fiquei, assim, hoje o dia inteiro eu fiquei pensando nisso, sabe? E aí eu falei, vou falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E sobre essa sensação de muitas vezes impotência que nós mães sentimos de uma forma assim muito, muito forte. Eu acredito que com vocês também deva acontecer isso. Se for só comigo, vocês me avisem aí. Mas assim, quando a corda não está em nossas mãos, né? O que acontece? Os nossos filhos, né? A gente gera, a gente cuida desde sempre ali dentro da barriga. A gente tá cuidando da alimentação, indo ao médico, zelando, fazendo os exames, né? E aí depois o bebê nasce, a gente quer oferecer o melhor, amamenta ou dá fórmula, enfim, sempre querendo fazer o melhor pelo filho. A gente cuida, zela com todo o carinho do mundo, com todo o cuidado, e aí vem, né, o engatinhar e o medo de cair, e o medo de bater a cabeça, e tudo isso vai acontecendo, a gente vai ali zelando e cuidando de todos os riscos, tentando diminuir, minimizar os riscos o máximo possível, tentando manter a criança viva realmente, né? Ainda tava até brincando com a Tati, que a gente teve lá no rancho dela esse final de semana, e é isso, né? Principalmente essa fase dos 2 anos, 24 horas a gente fazendo um salvamento ali, porque a criança sobe nas coisas, a criança sobe na mesa, ela pula, ela se lança, ela não tem medo, ela não tem noção do perigo, e aí ela se joga na vida, e precisa ter um adulto ali cuidando, né, e zelando para que ela não coloque a própria vida dela em risco. E a gente vai fazendo isso com muito zelo, e durante muito tempo os filhos estão ali sob as nossas asas, né? Sob os nossos olhos, a gente faz de tudo, olha para as amizades, olha onde vai estudar, cuida de onde vai estudar, da alimentação, é o cuidado para não engasgar, aprende a manobra de desengasgo, o tempo inteiro a gente zelando e tendo esse cuidado pela vida deles, né? E aí a gente tem essa falsa sensação de que a gente tem o controle das coisas, mas a gente nunca tem o controle, né? Que prepotência achar que temos o controle de tudo e o controle da vida dos nossos filhos. Isso não existe, né? Acima de nós existe Deus e é Ele quem cuida de tudo, né? Ele quem zela, é Ele quem olha. Existem as falhas humanas, existe o livre-arbítrio, as coisas que não estão sob o nosso controle. Mas por um bom tempo a gente continua achando, né? Continua com essa sensação de segurança por ter os nossos filhos por perto, por levar, por buscar. A gente tem essa sensação que está sob o nosso controle, né? E assim vai por uma boa parte da vida.
Só que eles crescem, né? Eles vão crescendo, eles vão escolhendo as amizades, eles vão escolhendo os lugares em que vão estar. Depois que crescem, né, começam a ter isso é saudável, né, gente? Pelo amor de Deus, não é para criar os filhos para manter ali, né, com o controle de tudo. Não, a gente precisa realmente preparar os filhos para que eles façam escolhas assertivas, para que eles sempre avaliem os riscos, né, para que não coloquem a sua vida em risco, para que tenham cuidado e zelar pela sua saúde, pela sua vida, em mostrar os perigos. Isso é papel do pai, da mãe, da família, educar e orientar, ensinar princípios, ensinar valores, mostrar os caminhos de Deus, mostrar os caminhos do bem. Esse é o papel da mãe e do pai, mas não é papel da mãe e do pai colocar dentro de uma bolha, né, para que eles não vivam a vida. Não, é para viver a vida de acordo com princípios, de acordo com valores, e sempre priorizando e prezando pela sua vida, pela sua segurança, pela segurança das outras pessoas também, para não colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Mas a gente tem essa falsa sensação, essa sensação de segurança que ela vai ali por um tempinho até que eles começam a dar os primeiros passos, né? E começam a seguir a sua própria vida. E aí, o quanto que a gente precisa exercitar a nossa fé, cultivar a nossa fé, estar sempre firmada na palavra de Deus e cultivando realmente a fé em Deus, porque depois que eles começam a bater asas e fazer as suas próprias escolhas, e se a gente não tem essa fé bem estabelecida, a gente pode entrar num surto, né? Pensa, não tá mais ali comigo, eu não tô mais ali pra falar, não faz isso, olha, tem um vídeo que eu coloquei que a minha filha foi cair, eu coloquei o pé no chão e consegui segurar a minha filha pelo pé. A gente não tá mais ali pra fazer isso, a gente não tá mais ali pra ver os riscos, pra falar, não, você não vai fazer isso, você não vai pular dessa ponte, isso é arriscado, agora você não vai, porque muitas vezes você vai falar e o filho pode não ouvir isso, porque ele já tem o livre-arbítrio, ele já tem as suas próprias escolhas, você não vai estar mais ali presente. E já pensou o quanto isso é angustiante, né? A gente for parar pra pensar e não tiver fé, uma fé forte ali, a gente enlouquece pensando que a vida dos nossos filhos pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, porque nós não temos o controle de tudo. E com certeza, né, muitas mães, quando eu vi aquele vídeo, meu Deus do céu, eu até parei de ver aquilo porque isso me trouxe muita angústia. Eu fico pensando nessa mãe também, com esse tanto de vídeo na internet, né, mostrando isso, a angústia. E o tanto que a gente gostaria de estar ali presente, sempre presente, né, pra agir, para mostrar o perigo, para visualizar, porque a gente que é mãe é assim, a gente visualiza o risco, né? Então você tá vendo um objeto que pode machucar, você já vai lá, retira aquele objeto. Você tá vendo algo ali que pode ferir, você vai lá e retira aquilo, você tira a criança de perto. E essa mãe, vendo isso, a angústia de pensar, meu Deus, eu queria estar ali para de repente fazer alguma coisa, eu queria estar ali para avisar que aquela corda, eu queria estar ali para simplesmente não deixar que isso acontecesse, né? Mas infelizmente a gente não tem o controle de todas as situações, né? E aí isso reforçou ainda mais em mim a necessidade de nós precisamos ter uma fé muito forte, precisamos nos pautar na palavra de Deus, precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos sim educar, zelar, orientar o que é certo, o que é errado, e falar, e conversar, e explicar, mas só que mesmo nós fazendo tudo isso, nós não temos a capacidade e o controle da situação, de uma situação como essa, porque não cabe a nós, né? É angustiante, mas nós não podemos deixar que essa angústia, que essa ansiedade, que esse medo tome conta. Até estou vindo aqui apenas para fazer essa reflexão, e a reflexão do quanto a gente precisa se pautar na palavra de Deus e na confiança e na certeza que Deus que precisa estar no controle da nossa vida. E a gente não vai ter as respostas, não existem respostas para tudo, não vai existir uma resposta para essa mãe que deve estar se perguntando, né?
Então a gente não vai ter essas respostas. Uma mãe não tem uma resposta porque o seu filho se foi. Não dá para ter uma resposta sobre isso, não dá para dar uma palavra para ela que vai confortar, não existe. É preciso só a gente orar mesmo, né? Para que toda essa dor, tudo isso, que o coração dela seja acalentado, para que Deus a carregue no colo e console esse coração aflito de uma mãe que perde um filho. Não é a ordem natural das coisas, é um sofrimento muito, muito grande, né? E aí eu trouxe até aqui alguns versículos sobre confiar em Deus, né? Sobre a gente não colocar no nosso próprio entendimento e colocar no Senhor o nosso entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, né, do versículo 5 ao 6. Sobre entregar os filhos nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Salmos 37, versículo 5. E para a mãe que está ansiosa, né, que está de repente assim, igual a mim, com o coração aflito nesse momento, pensando, né, em todas as situações que de repente podem acontecer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo do 6 ao 7. E quando a corda humana falha, né? Deus é o nosso guardião, o Senhor é o teu guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Salmo 121, versículos do 5 ao 6. E um exemplo de entregar com fé, né? O exemplo de Ana, eu também o apresento ao Senhor durante todos os dias da sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. Ana entregou o filho antes mesmo de recebê-lo de volta. Ela sabia que ele não era dela, ele era de Deus. E nós, mães, somos chamadas a fazer o mesmo, né? Não com indiferença, não com descuido, mas com a fé, com a certeza de que Deus é que está por nós o tempo inteiro. E a gente precisa ter realmente essa confiança, né? A gente não tem respostas, não, como eu disse, né? Tem situações em que não existe palavras para confortar. Eu realmente estou com essa mãe dentro, nem conheço, né? Mas eu estou com essa mãe dentro do meu coração, imaginando a dor e o sofrimento. Assim como a dor e o sofrimento de tantas outras mães que diariamente perdem os seus filhos e que é uma dor que ninguém é capaz de sentir, né? Por mais que a gente tente imaginar, ninguém é capaz de sentir. Só quem realmente passa por isso. E eu quero realmente orar e pedir a Deus por todas essas mães, por todas as mães que sofrem, por todas as mães que estão passando por alguma dificuldade com seus filhos, pelas mães que estão aí em sofrimento dentro de hospitais, né, com seus filhos doentes, entre a vida e a morte, por essas mães que perderam e que sofrem pelos seus filhos, que Deus realmente venha de encontro, venha dar o conforto, venha dar o amor, venha sustentar, porque somente Ele, para todas essas situações de fé, de esperança, para dar fé, para dar esperança, para trazer um novo significado para a vida, porque nós somos muito pequenos para entender, muito pequenos para consolar, mas que se cada um de nós, né, puder diariamente, além de orar pelos seus filhos, elevar as orações a Deus pelos filhos de outras mães, né, para que Deus ouça as nossas súplicas, né, para que Deus vá de encontro a essas pessoas que sofrem, essas mães que sofrem, essas crianças que sofrem. Eu diariamente oro por todas as pessoas que estão aí nos hospitais, pelas crianças que estão em sofrimento, pelos meus pacientes, pelas famílias, pelas mães dos meus pacientes, para que Deus faça maravilhas, faça milagres, opere milagres, porque aos olhos dele nada é impossível, né? Peço que vocês façam o mesmo também. Então hoje não trouxe
outro assunto relacionado, porque isso realmente mexeu comigo, mexeu com o meu coração, aquelas cenas tão fortes, né? Aquela cena angustiante, tanta gente vendo, né? Vendo aquilo. E também fica como reflexão onde está o nosso olhar, né? Diante de uma tela, por tanto tempo diante de uma tela e incapaz de olhar assim e ver tantas pessoas ali não conseguiram enxergar isso. Isso fica a reflexão também, onde nós estamos depositando o nosso olhar. Isso fica pra mim, tá? Não tô colocando e nem apontando o dedo pra ninguém, não. Isso fica pra mim. Também fica uma reflexão pra todos nós, né? Vou encerrar hoje com esse sentimento, mas também em oração, muita oração pelos meus, pelos seus, pela Maria Eduarda e pela mãe dela, por toda a família dela. Tá bom? Amanhã eu volto com a programação aí, vou falar sobre esterogestação, que é o período o quarto trimestre aí, técnicas para poder ajudar as crianças, aos bebês, né, a terem conforto, a acalentar as crianças, os bebês, para acalmar também, explicar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre esse período, que é um período de bastante desafio aí para os pais, né, para as mães, para as famílias, certo? Então eu espero vocês, convido mais uma vez a fazer orações por essa mãe, por todas as outras que sofrem pela perda ou pela doença dos seus filhos, tá bom? E desejo uma ótima segunda-feira e uma ótima semana, que seja uma semana abençoada e sob a proteção de Deus. Um grande beijo e até amanhã.